Hora de avaliar, Cássio, jogador por jogador, desse empate do Sport por 2-2 contra o Avaí. Quando a gente começa a avaliar, a gente sempre foca nos personagens principais. E aí poderia ser Depena, que entrou muito bem e mudou o jogo. Mas o personagem principal acaba sendo Iago Felipe, Cássio. Eu acho que é inevitável que o personagem desse jogo é só ver quem a gente mais falou, quem as pessoas... Acusou o golpe, tá? Depois, assim, na hora que termina o jogo, ele acusou o golpe, assim, imagino que ele esteja bem consciente ali da falta do que a falta de atitude dele no lance gerou. Era uma atuação ok. Então, mas não é pra ser ok. Por ser improvisado, ok. Então, se fosse o lateral ali, era muito apagado. Perfeito. Se fosse um lateral abaixo, improvisado, ok. Já que eu tenho o brevet de ser punitivista. Mas hoje... Pô, não, é que Fred diz que eu puno bastante as atuações aqui. Eu me sinto liberado aqui para botar muito mal em Iago Felipe, tá? Porque, veja, o que poderia ser a atuação dele fosse excepcional e aí cometeu esse deslize. Não, era uma atuação, como a gente disse, ok, e que num momento definitivo da partida, ele sendo capitão experiente, assim, não era Pucci. Isso. Não era o próprio Zé Lucas, não era... Até a Juenô, não era um jogador da base, Mikael, Lipo, não era ninguém, era um jogador extremamente Talvez experiente. a falta de fôlego tenha interferido até na falta de atitude da então, falta. Mas veja, se fosse qualquer outro jogador bem jovem, a gente pensou, cara, não, isso aí ele sabe, pô, ele tem a carreira dele já se estendeu o suficiente para saber um lance como esse, os jogadores têm consciência do quanto, do que falta para o jogo acabar, tá? Sabe que aquilo ali é o último lance, que faltam segundos para acabar. Enfim, a falta que ele não cometeu, perceba que Fred já falou desde o começo, lá no começo desse vídeo, para quem chegou agora, a gente foi no frame a frame de lance, do tiro de meta, da cabeçada, depende de vários, e Fred citou 2 momentos de Iago Felipe. A desatenção ali no meio campo, antes do início da jogada do Avaí, e a falta que ele não cometeu. Para mim, o meu muito mal é só pela falta que ele não cometeu, tá? Sim, eu também. O lance do meio campo, ele fica ali próximo dos outros. Eu acho que é uma gravidade no meio de campo. Mas é menor. Eu conto a história que eu quase morri mergulhando. No fim das contas, teve tanta besteira e no fim das contas, o erro principal foi meu, o negócio do oxigênio. Eu acho que nesse caso aconteceu tudo. Aí todo mundo tem, ou seja, todo mundo tem uma culpa, mas no fim das contas, o último ato, bastava o último ato ter feito uma coisinha simples, tudo teria sido resolvido. De certa forma, porque teria tido pelo menos a falta, mas resolvia ali. Mas enfim, eu acho que há uma gravidade, como eu até tinha colocado no Twitter, tinha escrito no Twitter. Pra mim ele erra em 2 momentos, Cássio. Eu acho que estava muito longe do jogador. Ele tinha que estar colado. Vê só, ele não tá marcando ninguém, Cássio. Só existe um jogador. Ele tinha que estar colado com o jogador. Eu coloquei nessa conta. Eu quis dizer que, pra minha nota muito mal, só aquilo ali já basta. Sim. O outro acrescenta, olha, teve isso também. Mas só o fato de ele não ter cometido a falta naquele lance, onde ele teve a oportunidade, onde ele sabe... Veja, no campo de visão dele era impossível ele não perceber que o jogador ia ficar cara a cara, que o jogador ia entrar na área, que ele era o último homem, que era o último lance. Ele escolheu ainda que no instinto, no fim das contas, muito cansado, não fazer a falta. E essa escolha ela acabou sendo fatal. Eu concordo, obviamente, com muito mal para Iago Felipe. Eu só elevo... Além do comentário de Cássio, eu só elevo o erro de não estar com o jogador ao alcance do braço. Eu até repito, se vocês lerem a minha primeira tweetada, quando eu digo que ele deveria ter trocado o vermelho pela falta, eu escrevo assim que perdeu o tempo da bola. Porque no que eu vi ao vivo, eu imaginava que ele estava colado, Cássio. A falta que eu queria que ele fizesse é porque eu achei que ele tinha perdido o timing da bola e, por mim, eu já teria puxado o jogador ali, tá? Mas quando eu vi o replay, ele estava muito longe. E essa distância dele me incomodou. Porque, Cássio, eram os 2 jogadores mais ao sul da imagem, digamos assim, tá? E você não tinha por que deixar um jogador tão ao sul da imagem. Para quem chegou depois ou para quem só está vendo o corte... Tá? Eu vou até dar de novo aqui. Veja, Sorriso é o jogador mais pra cá
E o único, né? É o único, é o mais pra cá, é o único que tem. Então, por que Iago não tá colado nele? Por que Iago não tá segurando ele? Não acredita que o lance vai chegar aqui, possivelmente. Exatamente isso, cara. É por isso que eu vou repetir o que eu já disse aqui. O que me chama a atenção, esse frame que a gente tá vendo é antes da bola ir pra lateral, antes de Depena ir brigar pela bola. Quando Depena vai brigar pela bola, que Sorriso vê que a bola vai pra aquela área, ele já dá 2 passinhos pra trás. E é meio segundo aí, quando Iago Felipe enxerga, e aí já sai, ó, muito aberto. Só se encontram no lance final, onde Cássio diz que tudo deveria ter sido encerrado. Que é o único momento, tá? Aqui é o primeiro momento. Até o pezinho ali. Não, aqui, Cássio, era só aqui, ó. Qualquer coisa. Isso aqui virava um carrinho, derrubava o cara. Pronto, Acabou. só precisava disso. Enquanto a gente tá lendo as notas, já foi dada a nota do Iago Felipe, só queria deixar que marcaram a gente, @KingCore, colocou um vídeo da Carreta Furacão sobre os mortais da Carreta Furacão. A turma tá dando mortal de cima do ônibus pro chão. É o que ele falou, de cima do caminhão. Ele falou de cima do caminhão. Assim, E tu tá vendo que é exatamente aquele que passou aqui ontem, né? com a luz, mas não sabia que era. Que loucura, meu irmão. Vou mandar pra João aí pra gente colocar esse vídeo no final aí, porque Caramba. foi um tema importante desse Mas, programa. meu irmão, tem que botar essa grana na seleção no COB, meu irmão. Vamos pra onde agora aqui? Vamos para Zé Marcos, Cássio. Eu acho que ficou muito pouco tempo em campo pra apagar o tamanho da besteira que fez. Eu vou de muito mal também. Muito mal. Se ele tivesse feito o resto da Sim. partida todo ok, poderia ter um perdão mínimo pro pênalti. O pênalti dele, Cássio, foi desengonçado. Já conseguiu ver o replay? Já viu aí? Aqui, nesse momento aqui. Foi desengonçado o pênalti dele. Desengonçado. Caramba, o braço tá aqui, pô. Existe. É uma falta de lógica corporal. Que Tá. é isso, meu irmão? A gente já tem o vídeo. Tá. Que É um pênalti assim. Não chega a ser Maidana, mas os jogadores hoje vão todo mundo no movimento corporal, no gesto corporal de colocar o braço para trás, de prender. Ele coloca a mão para cima, né? Repito, para mim é desengonçado. Completamente inexplicável a forma com que Zé Marcos vai marcar aquele cruzamento ali, que não ia para canto nenhum. Era um cruzamento de nada para canto nenhum. E vira um pênalti pro Avaí, que deixa a caminhada do Sport na partida muito mais complicada. Então, são os dois que considero como mal. Agora, Cássio, a gente vai ver na tela se Zé Marcos seria capaz de fazer o que esses caras fizeram aí. Olha aí. E o cara vai de tudo. Não é fácil não. O outro cai de tudo, assim, né, galera? Esse tá de quem? Esse aqui. Eita. 7,5. Segurinho. De verde, pô. Não, mas Chapolin. Eu acho que é todo mundo do Chaves aí. Essa de verde deve ser... Mais uma vez, por favor. Mais uma vez. esse aqui é chato. Esse azul aqui. São dois kits. Dois kits, né? Kiko Blue. Moleque, 12 anos. Black. 12 anos, velho. Vale menos, né? O bom é o outro, é o azul. O bom é o blue. O bom é o blue. Essa verde é aquela menina, como é o nome? Será que é o Magali? Não, pô. É tudo de Chaves. É de óculos. Né? Ah, puxa. Não, acho que A Chiquinha tem uma trancinha. E aí, Chapolin. De verde é nhonho, a turma tá Tu dizendo. viu que no vídeo o cara dá o no chão, né? Dá mais um, é? Não, o cara no chão. Ele Se recupera rápido, né? viu que ficou... Viu que foi o único que caiu de Buda. Deixa eu me resolver aqui logo. Vamos voltar pra triste realidade, Triste tá? realidade. Carreta Furacão é a única alegria dessa noite. Então, Cássio, dois que jogaram muito mal. Quero ver o cara fazer isso com aquela fantasia anterior do mascote do esporte. Cássio, alguém mais merece o muito mal? Tem um jogador que me incomoda muito, mas não vai pra muito mal, não. Além de Zé Marcos e Iago Felipe. Tem mal, muito mal. Não, né? Veja, que vez quando a gente coloca e pode ter esquecimento, mas Tem não um, tem mas eu nada. vou deixar mais pra frente, tá? Que pra mim foi de uma nulidade, assim, absoluta. Mas agora que a gente passou pelos dois responsáveis pelos gols
do Avaí, diretamente responsáveis, vamos pro oposto, Cássio. Eu acho que tem um jogador que foi muito bem, que foi Depena. Tá? Pra mim não é bem, não. É muito bem. Entra. Dá ritmo, dá marca, luta, faz o gol. Melhorou na marcação, bola na trave, gol. Corta a bola dentro da área. Nesse caso, ele evitar um lateral de um tiro de meta aos 50, nesse caso não é ser punido. Ali a consequência é uma merda, mas aquilo ali você fala, pô, vai gerar o gol. É muito bem, tá? Pra mim é muito bem. É. Muito bem. Fez tudo que um reserva pode fazer. E, sobretudo, subiu o nível do jogo. Muito. Melhorou o time. Criou chance, marcou, meteu uma falta na trave. Fez um gol aos 44 do segundo tempo. Um lance até difícil, porque o centroavante, que ali Castilho já tinha virado centroavante, né? Fura e você tem que ficar... Porque, assim, é meio... Não, total. E dá o toquezinho com coordenação. Muito bem, então, pra Depena. Teve outro jogador, Cássio, que eu achei que jogou muito bem também. Mas talvez na minha avaliação eu traga para bem, porque o primeiro tempo foi mais apagado, mas cresceu muito no segundo, que é para mim Zé Lucas. Gostei muito de Zé Lucas. E de novo, quando precisa jogar na cabeça de área... Bem pelo segundo tempo. No primeiro tempo... Médio, né? Mas ajeita uma bola para Barleta no segundo tempo. Ele joga bem no segundo tempo. Joga muito bem no segundo tempo. Ele fica como bem na média. Ele joga muito bem no segundo tempo. Mais alguém, Cássio, tem uma avaliação positiva de bem? Talvez Barleta, né? Não acho, não. Acho que chega. Veja, entre razoável e bem, Barleta. É porque o bem de... Tá Biel, não, é Depena, tá? É Depena, desculpa, é Depena. Porque o bem de Zé Lucas... Quer deixar a Barleta pra gente voltar pra ele aqui Então vamos agora um por um. Vamos jogador por jogador. Não, mas não tava sendo assim, não? Não, tava não, pô. Tava sendo os dois destaques negativos e os destaques positivos, okay. Tá? Deixa a Barleta de reserva aí, porque talvez seja de... Eu não estou muito convencido que ele foi bem, não, mas participativo foi demais. Vamos então. Tem tempo para pensar. Tem. Thiago Couto. Olha, não acho que ele... Pô, se ele podia operar um milagre ali, mas seria uma grande defesa, tal, estaria muito bem, estaria até com a estrela, se de repente ele defende aquela bola ali. Mas o papel dele de uma grande defesa já tinha acontecido. Na cabeçada. Estava 1-1, inclusive, ali. Isso. O Sport perde o jogo. Tem uma bola, Cássio, que eu vi muito rápido essa bola e não teve replay. Teve uma que ele dá um vacilo no primeiro tempo ali, que ele tava fora da área, a bola vem assim... Sim, mas nessa não. Logo depois do gol do Avaí, teve uma bola que ele faz uma defesa e alguém corta. Antes do gol do Avaí, o cara chuta cruzado com força e ele espalma ali na linha de fundo. Não, mas ali ele fez certo. Não, então... É uma bola... Não, eu acho até... Realmente eu não tenho nem dizer se foi certo ou não. Tem uma bola que eu perdi desse jogo, que é uma bola que é logo depois do gol do Avaí. Eu não sei o grau de dificuldade. Eu sei que é uma bola que vai na trave esquerda, ele faz a defesa e alguém do Sport corta a bola. Eu estava vendo o jogo aqui, Cássio estava no campo. Veja... Eu vou, Cássio, de razoável. Razoável. Tá? Porque eu acho que ele tem... Mas a nota é aquele negócio, a nota do goleiro é uma nota muito específica, né? Tipo, razoável. Mas eu acho que ele tem uma fatia no gol, tá? Pequena. Eu acho pequena. Mas tem uma fatiazinha no gol. A Ju. Razoável também. Razoável. Mal em alguns lances, de alto risco. Pronto. Ele poderia ter ido bem. O que baixou a nota dele, na minha opinião, embora ele tenha essa qualidade, mas de vez em quando essa qualidade ele não consegue executar bem. Foi hoje. A saída de drible, a saída assim, ele flertou. Teve um ano no primeiro tempo ainda, no primeiro tempo que era quase o gol do Avaí. Sim. Ele é desarmado quase na... Eu lembrei até de você ali, tá? Porque eu pensei... Eu tava com aquele lance na cabeça e eu pensei assim, esse lance. Eu disse, sua história de ser punitivo, eu digo... Se passar ileso, o time ganhar, tudo, eu vou para bem, para ele, mas aí depois ele erra de novo uma outra saída. Do mesmo jeito. Né? Mas indo muito pro risco, como eu falei, o cara simplesmente abre mão de tocar a bola porque não tem para quem tocar a bola. Isso que eu falei. Exatamente.
Ou não que seja o Fominha que quer fazer isso toda vez, ou por falta de opção de tentar quebrar uma linha, de colocar um passo para o lado, em vez de sempre tocar para o lado aqui para Zé Marco, para Abraão, e depois devolver a bola e tocar e alguém dar um chute para frente. E agora a gente chega em Filipinho, tá? Que é o jogador que eu fui traído naquela discussão que eu mesmo criei. E aí eu digo, foram vários motivos que me levaram ao erro, e Henrique, que me levou ao erro, tá aqui no chat. Ele falou: Fred, quando eu fui no Twitter te dizer que ele era culpado, que ele foi horrível, não era por aqueles, não, era por tudo. E eu não vi esse tudo. Eu achei que o Filipinho foi mal no jogo. Eu acho que foi mal. Eu acho que ele foi mal no jogo. Mas eu não vi Filipinho como assim, termina o jogo. Mas foi mal na parte técnica. Foi mal, mas olha só, Cássio, não foi Iago Felipe, não. Terminou o jogo, o Henrique me marcou, fez. Tá aí o teu Filipinho, vai lá defender. Veja, aí eu disse assim, meu irmão. Eu fui procurar Filipinho. E eu disse, não, Filipinho é o lance. Aí eu já tinha mostrado o lance aqui, colocado no grupo, fui colocando Filipinho. Mas pra mim ele foi mal. Com a bola mãe do segundo gol do Sport. Eu não acho que chega a ser... quando o Fred falou o lance, eu só vi os lances de replay, naturalmente, chegando aqui na redação. Né? Vi o jogo lá e tal. A TIM até funcionou para mandar uma mensagem, mas para ver lance no vídeo dava não. E aí, a invertida é muito boa. Mas eu acho que o lance sai demais. Na hora que ele dá a invertida... Barleta domina e sofre a falta. Uma falta que só não vira falta porque Marlon segue na jogada muito bem até a linha de fundo. Sim. E aí, ou seja, o lance de Filipinho já acho que já teria... Mas é o lance de Filipinho, não, Cássio. aí então ele vai para linha de fundo, cruza... e o fura. Sim. Então, eu acho que é muita coisa... Mas é porque para um time que não sai e pro grau de dificuldade que foi a bola, veja só, ele pegou uma bola que não era nada, mais ou menos aqui, inclusive, e deu uma cortada de campo inteira, tá? Mas não ameniza a partida ruim que ele fez, não. Veja, eu acho que a participação de Marlon é mais importante. Não acho, não. Então, é exatamente porque um ponto a fazer Marlon, o que ele fez é meio normal. Não, ele acreditou no lance primeiro. Sim, mas acreditou no lance, foi na linha de fundo, coisa que o Sport não estava conseguindo. Mas esse lançamento, assim como tem o punitivo, também tem os prêmios que o cara... Eu acho que esse lançamento não é suficiente para mudar uma má atuação. Não, para mim ele foi mal. Só que ele tem essa bola, que é uma bola que para mim é a mãe do segundo gol, tá? Ela é a mãe do segundo gol. E para mim é o que há de mais... É porque é aquilo. O que é que eu tô defendendo dessa jogada? O que é que fez o Sport ter a chance de gol? O que é que quebrou a marcação? A bola do Filipinho. O resto ali é uma consequência da jogada. Zé Gabriel, um dos personagens muito criticados pela torcida. Pô, nas sociais, pelo amor de Deus. É muito criticado, mas ele é criticado por existir. Não, mas eu vendo assim, né, não foi só ouvindo. Eu tô falando muito assim, porque faz tempo que eu não ia ver um jogo no estádio, ver a atmosfera lá, então não é baseando nisso, não. É prestando atenção no jogo também, naturalmente. Inclusive, aí, quando o Zé Lucas afunda, essa diferença, ela grita porque Zé Gabriel ele não consegue, ou é muito raro que o passe seja para frente. Ele olha, tenta, não arrisca muito pouco, aí vai para o lado e devolve, vai para o lado, e a bola não vai. E isso é muito ruim, porque isso acaba facilitando a vida do adversário, porque em algum momento o adversário nota que se você cerca aquele jogador, essa jogada, ele não vai girar, ele não vai avançar. Daqui, ele vai devolver para cá ou abrir aqui do lado direito. Pô, você deixa o lance muito previsível. E, por exemplo, é um volante que na primeira divisão eu acho que não tem como você ter um volante na primeira divisão que não dá um passo para frente. Sim. Na segunda divisão você até tem, mas mesmo na segunda divisão, de vez em quando isso vira uma barreira. Acho que ele marca, acho que ele se entrega bastante, acho que ele cometeu uma bobagem assim no lance que ele chuta todo... Não entendi exatamente como é que foi aquilo. Ele dá um escanteio quase do meio campo. Ele não foi muito intencional, não. Acho que ele quis dar um bombe a alguém, pegou mas errado. Sim, mas aí fez... Ou seja, se foi isso, foi a mesma coisa do jogo do Náutico. Ele estava numa situação ali de extremo aperto. Não, tudo bem. Eu não consigo explicar exatamente o que ele quis fazer, não. Mas se ele fez isso... Não, ok. Mas ele deu um bombom e virou... Mas é diferente do jogo do Náutico. O jogo do Náutico ele tinha opções. Ali ele ia perdendo a bola. Foi o seguinte, aquela jogada. Ele tentou sair, ia perdendo... 3 caras juntaram nele...
E ele, eu não sei exatamente se ele realmente deu um bombom pra trás pra não perder a bola. Ou se quiser... Mas não foi uma tentativa de recuo, não. Mas aí vai pro Foi la- se livrar da bola. Mas chuta pro lado, pô. Eu acho que ele tentou. É por isso que eu tô dizendo. Eu não sei Então. se ele quis chutar pro lado Mas e ele, pegou você errado. concorda que ele errou? Claro. Pronto. Claro. Então, ele errou bizonhamente, assim. Claro. Eu só não tenho certeza Porque, se... não, porque só a intenção é foda. Porque a intenção de Iago Felipe, eu acho que Não, a intenção... mas Não, veja. A intenção de Iago Felipe, eu acho que era acompanhar o cara até a Eu área. só quero e dizer, cara, evitar. que eu não sei se ele quis chutar pra trás ou se ele quis chutar pro lado e pegou errado. Pegou mal, porque foi pegou escanteio, mal, deu escanteio. E aí Ele tava dentro aqui no meio de campo. Foi pô. aqui, exatamente onde tá o É. logo de pena ali. Foi É, daqui, foi aqui. virou escanteio. Ele foi E aí- cercado, se assustou. E deu 2 escanteios. O segundo foi perigoso. Aí eu tava até falando com o meu sobrinho. Eu disse, ó, tá tudo na conta ali, viu? Tem que tirar. Aí conseguiu, o lance voltou. Eu vou de mal, tá? Muito mal já foi dito Pra mim, aqui. mal também. Eu vou de mal porque não foi aquele jogador como tinha sido contra o Retrô, batendo demais, assim, quase. Foi uma atuação muito mais sóbria nessa questão. Ali ele tava muito... Não, o Retrô jogou desconcentrado demais. Carrinho, poderia ter sido expulso naquele jogo. Nesse jogo, muito mais sóbrio, mas aí a limitação técnica dele para fazer o algo mais fez falta nesse jogo. Isso. Fez falta. E assim, em outros jogos, contra outros concorrentes da Série B, talvez ele jogando a mesma bola, ele seja. Ele consiga ajudar o time. Mas bastou um pouquinho mais da organização que ele virou uma peça que virava um problema. Ó, porque a dupla. Na hora que a dupla. Sobretudo porque Abraão vai jogar muito tempo. Zé Marcos sai no primeiro tempo. Na hora que fica Abraão e a Ju. Aí toca para Zé Gabriel. Isso aqui mesmo, para a bola sair disso aqui, deu muito trabalho, pô. Inclusive, Cássio, importante você ter lembrado. Vamos avaliar Abraão logo, porque ele jogou mais do que... Veja, é mal a muito mal. Pra mim é mal. A intimidade na bola é. Não, grosso. Mas não é responsável pelo caos. Não, final. aquele que foi aquele O chute que ele dá pro lado... foi ruim, Foi responsável, por exemplo. O chute que ele dá pro lado foi assim, eu sou ruim, mas chutei eu não pro vou lado. arriscar essa porra, o time ganhando faltando 2 minutos, não, eu vou chutar pro lado. Mas o negócio é que ele errou o chute pro lado, tu sabe disso, né? Errou, sim, pegou na veia, não. A bola, Pegou de lado. Tipo, ele não chutou a bola. Não, pegou errado, Tipo, pegou fofa. Se fosse jogo de futebol americano, ele não ganhou jarda nenhuma. Não, nada, ele ele foi pro chutou, lado ele foi dele, pro lado dele. Ele nem queria, certamente, ir pra linha, ele Claro, queria claro, pra porque se frente, fosse pra frente, ele chutava pra cá, o Pronto, lateral é seria isso que eu aqui. acho que pode ter sido assim, porque pras câmeras foi de costa o lance de Colas. De quem? de Zé Gabriel. Não foi de frente, a câmera pegou de costa aquele lance. E aí, Ah, tá falando aí voltando do escanteio. daquele ali, porque eu não sei o que gerou aquele chute. De Zé Gabriel, o dele foi exatamente isso, foi muito fácil de ver o dele. Mas acho que muito mal, assim, seguro ter tido uma estreia contra o Retrô, mas isso no nível de desafio. Eu acho que assim. O pênalti sai na pressão dele. A bola. Quê? O pênalti a favor do Sport é ele que tá na jogada. E ele é o que grita, pedindo. A bola. Mas, Bola no obviamente pé que dele, não vai mérito, não vai ganhar ponto aqui porque gritou pedindo pênalti. A bola nos pés de Big Abra, assim, ela não trouxe confiança em nenhum momento. Mas enfim. Mas ok, é muito mal. Porque é o que eu sei, quando a gente. Não, mal, né? Não, desculpa. É mal. Porque quando a gente. Eu falei, me enrolei aqui. Porque quando a gente avalia o muito mal, em cada jogo a gente meio que cria o sarrafo. Tipo, tem a nota, Sim, existem as notas. Mas a gente meio que cria a cada jogo o teto dessas notas. Por exemplo, se nesse jogo o muito mal foi de Zé Marcos e Iago, você tem que comparar sobre. Dentro desse jogo específico, ele não foi. A performance dele não é danosa como a de Zé Marcos e de Iago nessa partida. Mas não foi. Mas jogou. Assim. Contra o América, o titular vai ser Abraão. O cara olha assim. Superchat, João, de Alberto Brandi, tá? O que faz Zé Gabriel ser titular desde o começo do ano, quando ele tem as seguintes características? Marca a distância, lento na transição, recua 80% das bolas e, vez ou outra, entrega a paçoca. Vamos lá, Alberto. Ele não é lento na transição, ele não participa da transição, isso eu concordo. Mas a parte do desarme eu acho que ele está errado. Primeiro, o pior jogo do Sport foi quando tiraram ele. Foi contra o Atlético. Segundo, para a forma com que o Sport joga, e sobretudo na era Roger, toda a demanda era nas costas dele. E hoje, de novo, toda a demanda ficou nas costas dele. Existe algo que Roger fazia que Márcio não repete integralmente, mas hoje, mais do que nas outras partidas, eu vi dessa forma. O que é que Roger pedia? O time de Roger jogava com Zé Gabriel, Iago Felipe e primeiro era Pedro Martins, depois Zé Lucas. Roger pedia para que tanto
Iago Felipe quanto Zé Lucas jogassem muito próximos da área. O que deixava toda a construção realmente com Zé Gabriel. Zé Gabriel e os dois zagueiros eram os responsáveis pela construção do Sport. Com o Márcio Goiano, os dois laterais descem mais para ajudar nessa saída de bola e eventualmente a gente vê um Zé Lucas descendo. Mas eu acho que deveria descer um pouco mais. Tá? Eu acho que o Sport ele é muito problemático nessa saída, até pela característica de Zé Gabriel. Até aqui, Zé Gabriel, tô falando até aqui na temporada, eu até falei num jogo, num programa passado, retrasado. Eu acho que ele é muito criticado, até estereotipado pela história do Zé Delivery e tal, mas que ele faz um ano razoável no Sport. E eu continuo achando que ele faz um ano razoável. Eu acho que hoje ele fez uma partida abaixo. No entanto, já são 2 jogos que Zé Lucas, no segundo tempo, vai para dele e melhora demais a distribuição do time. Então, agora a gente chegou num ponto crítico para Zé Gabriel. Que é Zé Lucas poder ganhar essa posição. Sim. E não ser um absurdo. Chegou num ponto muito crítico para isso. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Porque todas as cobranças que ele teve, com o Zé Lucas, você se não consegue atender todas, eu acho que você fica no mínimo próximo disso. A transição existe, a marcação continua existindo. Ele tocar para trás não é o caso do Zé Lucas, ele consegue tocar para frente. Então, assim... E tocar para trás não é de todo errado, não, tá? Bronca é o que eu falei. É você virar extremamente previsível. Isso. No caso do Avaí, ficou previsível. A bola, ele não vai girar. O que é que matou Zé Gabriel hoje? Um time que sabe marcar bem. Pronto, e aí, cerca ali, ele não vai girar, ele não vai passar, ele não vai driblar você, muito bom, e a bola não vai sair. Ele vai pegar a bola, ele vai tentar o máximo, mas ele não vai conseguir. A saída de bola hoje, eu vi um comentário, lembrou o Sport Náutico na ilha. Só que o Avaí não se compara ao volume ofensivo que o Náutico teve. Incomparável, na verdade. Mas a dificuldade de conseguir tirar a bola dessa região do campo aqui, esse primeiro terço do campo, repito o que eu falei já várias vezes nesse vídeo. Para mim, com e sem a bola, essa região aqui do Sport foi Deus nos acuda. Cássio, chegou um superchat de Igor Malchas, um dos últimos que chegou, João, acho que você nem tinha me mandado. Ele fala o seguinte: Biel não dá dinâmica no meio. Fomos enganados? Pergunta Igor Cássio sobre Biel. Pergunta se a impressão foi equivocada das primeiras partidas. Eu acho que não, velho. Acho que foi mal hoje, mais um que foi mal. Eu acho que ele tem características para ser bastante útil no esporte. Também acho. Nesse elenco atual. Mas não é um cara que dá realmente dinâmica como Depena entrou e deu. Né? Depena foi muito mais dinâmico do que Biel. Eu não sei se Biel deve ser o titular do time, não, caso Depena tenha plenas condições físicas. Eu prefiro Depena a Biel, mas acho que Biel pode sim ajudar. E tem outra. Se esse time começar a mudar, com Zé Lucas virando o primeiro volante, quem vai para o lugar de Zé Lucas? Vai Iago Felipe? Seria a hora de Pedro Martins começar a jogar de novo? Temos algumas questões para ver aqui, tá? Ou até mesmo, Cássio, mudar um pouquinho o desenho desse time e deixar Zé Gabriel e Zé Lucas mais próximos. Deixando um Depena como meia. Refazer esse desenho aqui, esse triângulo, Cássio, que o Sport joga. Inverter esse triângulo. Ter 2 volantes mais presos aqui atrás com um Depena na frente. A consequência disso era liberar mais Filipinho e Pulse quando tiver. Porque aqui o Sport prende Filipinho, prende Iago e libera Biel e Zé Lucas. Talvez seja o caso de descer Zé Lucas, deixa Zé Lucas e Zé Gabriel com o Depena na frente. Porque Iago Felipe não está numa fase boa. Porque se Zé Lucas vier para cá, Iago Felipe é que vai para o lugar de Zé Lucas e aqui fica Biel ou Depena. Não vai ser Zé Lucas, Biel e Depena. Aí também é aberto demais, não faz sentido. Eu começaria a cogitar Pedro Martins também, tá? Perguntaram aqui hoje pro Fábio Matheus, não tenho notícias há quantas anos da recuperação. Tava certo. De Fábio Matheus, tá? Mal para Biel. Mal para Biel. Chegamos ao trio ofensivo. Mas o jeito que você está falando, para mim não é um mal
de um jogador que compromete o time, que não sabe. Eu acho que foi uma atuação mal. Pra mim, igual o Filipinho. Então, foi mal hoje. Eu acho que o Zé Gabriel ele tem sua utilidade, mas é um mal bater numa barreira ali onde, ó, é difícil. Ele pode até jogar bem um dia, mas ele não vai oferecer o que você espera para a posição. Enquanto assim, Filipinho e Biel conseguem oferecer para essas duas posições. Mas, concordo, mas se assim como a gente acha que Zé Lucas ganha a posição de Zé Gabriel na primeira volância, digamos assim, eu acho que Depena ganha a posição de Biel também. Mas é um cara útil. Gosto do estilo, capacidade de finalização, ajuda na frente. Agora, foi mal hoje, tá? Vamos pro trio ofensivo, Cássio. Eu acho que Cleison foi razoável. Eu acho que Barleta foi bem. E pra mim, Perotti de razoável pra mal. Eu vou colocar mal para Perotti. Mal, eu iria de razoável. Então faz duas enquetes. Porque o de Barleta acho que foi razoável. Então, Barleta bem ou razoável. Vou mandar pra tu aí, tá, João? Barleta bem ou razoável e Perotti razoável ou mal. E Cleison razoável, eu concordo. A gente vai deixar bem rapidinho no ar, tá? Só pra ter uns votinhos, porque são duas e a gente já tá mais na reta final aqui do programa. Atuação de Perotti foi razoável ou mal? Cássio, então Cleison foi o nosso ponto em comum. E chegamos a Yuri Castilho, que deu mais dinâmica. Teve duas chances claras de gol. Uma mais clara do que a outra. 3. Ele fura o gol. Ele fura o gol do Depena, mas duas boas bolas, assim. A segunda muito clara, porque ele sai cara a cara. Com o domínio dela. Primeiro, ele tem o mérito do desarme de pegar ali, de criar a situação. Sim, total. A que ele perde, a outra é uma boa jogada construída. Desperdiçou duas oportunidades. Você pode até colocar o mal aí, mas eu vou dizer... Pra mim é razoável. Não. Você, estou dizendo que... Mas eu prefiro um atacante que você espera que a finalização saia. De Cleison é o seguinte, eu defendi Cleison lá no começo do programa, a escalação dele pelo lugar de Márcio Goiano, certo? E o primeiro lance elogiei e tal, mas em nenhum momento eu acho que ele vai chutar uma bola no gol. Em nenhum momento eu acho que ele vai ser um jogador que vai finalizar a jogada. E isso é muito ruim. Isso reduz muito. Perotti você pega. Perotti é chuta-chuta. E por enquanto eu tô achando ótimo que seja isso. Barleta, de vez em quando, ensaia. De Cleison, é muito ruim essa sensação de que ele não vai finalizar. E de Castilho, desperdiçou essas chances aí, mas em outras ele guardou. E é um cara que ficou ali, jogou o segundo tempo e já conseguiu desarmar o jogador para ficar cara a cara. Eu acho que razoável. São dois lances que não, na ordem do que foi a partida, ela não faria a partida ficar 3-1. Ela faria a partida ter ficar 2-1 antes, né? Mas eu acho que é razoável. Não é porque a galera fala assim, se tivesse tido gol de Castilho é 3-1. Não é 3-1. Tava 1-1 o jogo nas duas situações. Eu vou de razoável porque ele faz parte da construção. Claro, mas é isso que eu estou dizendo. Exatamente. E você consegue olhar para o jogo dele e achar que isso vai sair. O de Cleison, eu não acho ainda. Eu acho que ele consegue ser participativo. Tanto é que a nota dele de Cleison tá amarelo. Sim. Mas na dividida, eu prefiro, o outro finaliza, pô. Eu acho que isso não dá para ignorar isso, não. Cleison, como a gente já falou, não fez um gol pelo Coritiba no passado, né? Sim. Felipe tá dizendo aqui, ó, boa noite, retorno aqui quando Ceará e Fortaleza for a pauta. Daqui a pouco a gente tá abrindo a live, tá? Vai ser uma outra live, Celso Shigami no comando, Thiago Minhoca, Atos Rildo. A gente daqui a pouco abre a live. Ceará e Náutico, não é que fala Ceará e Fortaleza. É porque ele falou Ceará e Fortaleza pauta, mas acho que é Ceará e Náutico, né? Daqui a pouco tem... Só pra eu viajei, mas Fortaleza... Fortaleza amanhã. É isso que eu ia dizer, joga amanhã, né? Fortaleza joga amanhã. Certo. O primeira enquete está resolvida, tá? Já pode trocar. 3 bolas na trave do que acertou no Ceará. Já tem 60 votos, Barleta está com 60%, Barleta fica como muito bem, tá? Então já está resolvido ali. Era muito bem? Não, desculpa, bem para Barleta e não para razoável, tá? Ali 60%. E agora a gente vai para a enquete de Perotti. Enquanto isso, temos mais 2 reservas para avaliar. Marlon, para mim, Cássio, razoável de novo, tá? Entrou direitinho mais uma vez, participa diretamente.
da bola do gol, não tem responsabilidade ali no erro final, nenhuma, e tem sido um cara que está entrando positivamente no time repetidas vezes. E agora chegou naquele jogador que lá no começo... Cadê o Antônio Marlon? Razoável. Ah, tá. Chegou naquele jogador que lá no começo eu disse, talvez eu tenha mais um muito mal. Não, que é Gustavo Maia. Deixa. Só que ele não erra ponto. Só que ele não chega ao dano que Zé Marcos e Iago Felipe causaram. Porém, Gustavo Maia não conseguiu tocar na bola. O Sport ficou com 1 a menos com a entrada de Gustavo Maia. Ele não tocou na bola. Tempo ele jogou, porque a minha impressão foi essa mesmo, tá? Gustavo Maia... Caramba, jogou bastante. Jogou bastante. 26 minutos, o jogo vai até os 51, jogou 25 minutos. Pra e mim, realmente... foi muito mal, tá? Ele não toca na bola, pô. Veja, estava muito melhor Perotti brigando ali na frente. Eu acho que o Perotti estava muito mal. Naquele momento já estava pouco participativo. Já estava. Veja só, quando ele chamou... A tentativa foi, eu achei válida. Isso. Quando ele chama a substituição, eu acho ok. Eu preferia Max. Para não enterrar o jogador. Eu preferia Max. Que eu acho que é mais vivo. Ajuda mais a marcar. É outro que tem que voltar a ser utilizado, né? Que está esquecidíssimo pro Márcio Goiano. Assim como Gustavo Maia estava também. Mas eu vi o jogo aqui, e eu sou muito sincero, quando ele chamou Maia, eu falei, não, tá ok, Perotti tá na hora de sair mesmo. Mas o que ele entrou, o que ele jogou, foi o famoso nada mesmo, tá? Muito mal, Cássio, para Gustavo Maia. Sim, acho que a participação dele foi muito fraca. Gustavo Maia fica com um muito mal. E a gente já ultrapassou 50 votos, está mais fácil ainda, então Perotti fica com razoável, tá? Quase 60%, mais de 60% dos votos, 66% dos votos. Perotti fica com razoável. Porque eu acho que ele teve uma briga, sabe, Cássio, ali, constante. Não perdeu nenhuma chance. Teve uma boa cabeçada que ele consegue chegar, um cruzamento muito bom de Depena numa falta. Comecinho do segundo tempo, ele cabeceia, o goleiro faz uma ótima defesa. Foi muito bem o goleiro do Avaí no jogo, tá? E agora falta analisar o trabalho de Márcio Goiano nessa partida. Eu acho que foi bem. Eu acho porque... a escalação, não tem uma grande queixa sobre a escalação. Vou justificar. As pessoas se queixam de Castilho não estar no lugar de... Mas pro trabalho dele... Não, eu também. Veja, eu também faria isso, tanto que eu estou definido ali. Mas na lógica do trabalho dele, Cleison não era um absurdo, e no início do jogo, Cleison se apresentou, foi construir logo a primeira jogada do Sport. Foi muito boa. E entre Cleison e Castilho, isso não é, pelo menos não parece ser um absurdo homérico nessa situação de um treinador interino. Cleison que o ajudou a ganhar a partida em Londrina, dentro dessa lógica de premiar. E Roger fazia muito, inclusive com Gustavo Maia, a gente vai premiar, fazia um gol ali no segundo tempo e ganhava a titularidade. Cleison está fazendo isso em pouquíssimos jogos. Ele não deu 70 minutos para isso. Ele tira no intervalo, pô. Que é uma coisa que me incomodava particularmente com o Roger. Era a orientação, tu vem pra cá, tu não sei o quê. E o time voltava, jogava mais 15 minutos, 20 minutos sem nada. E lá pros 20 minutos do segundo tempo aconteceu alguma coisa. Ele já responde rápido. Eu disse, Cleison jogou os 45 minutos, agora vai contra o jogador que me ajudou em outra situação também. Como, aliás, o ajudou contra o Retrô. Sim. O gol é de Castilho que entra ali, né? Tem acabado de entrar ali aos 8 minutos. E as substituições foram corretas dentro da própria lógica que a gente fez. A gente que teria se arriscado, né? Tirando... Tem algumas questões, por exemplo, Abraão no lugar de Benevenuto. Não, tudo bem. Aí, de repente, porque é o jogador que vai... É o cara que vai jogar do lado certinho. Veja, mas não é nada demais, né? Não é nada demais. Veja, o time ele melhora o time vira o jogo, criou oportunidade, não fez uma grande partida, mas criou oportunidades. Porque esses lances que a gente falou de Castilho, todos eles, o jogo está 1-1. Eventualmente, o time vira a partida e numa decisão coletiva, que obviamente de Márcio também, que ele pode ter orientado, não sei. Pode ter orientado o tiro de meta, bate o tiro de meta dessa forma, que seja. Mas um erro coletivo, ainda que tenha ficado marcado ali por Iago, mas ele já avaliou demais esse lance aqui, o Sport não vence o jogo. Veja, se o Sport tivesse vencido o jogo, a gente ia dizer que a avaliação de Márcio era razoável. Cássio, veja. Não, veja. Sim, eu vou dizer por quê. Você acha... Não, então ok. Não, porque isso se você... Então, eu realmente não debato, porque eu achei que você fosse dizer que não. Ele conseguiu construir a vitória
e a partir de uma sucessão de erros inacreditável nos últimos segundos do jogo, ele não vence o jogo. Então, ali, talvez não couber, ainda que, tirando a suposta orientação, bate o tiro de meta desse jeito, aquilo ali não passa por ele. Mas o que eu... E eu sempre avalio, tentando pelo menos, avaliar Márcio como interino. Pronto. É isso, veja só. É um bem... Não é bem de Anderson Moreira, o cara com 3 títulos de Série B, não é bem de Eduardo Batista, que voltando para o esporte depois de não sei quanto tempo, não. É bem de um treinador interino que no jogo de Série B conseguiu melhorar o time, conseguiu fazer o time virar e num vacilo, no último segundo, não ganha o jogo. Eu vou explicar por que eu vou como razoável para Márcio Goiano. Se fosse a Já pode abrir dele, a enquete? Pode abrir a enquete, João. Coloca Márcio Goiano. Bom ou razoável? É bem ou razoável, tá? É bem, né? Bem ou razoável. Se fosse para analisar Márcio Goiano na condução dele, tipo escalação, substituições, leitura de jogo, todo o trabalho que ele desempenhou durante... não vou chamar de 90 minutos, tá, Cássio? Vou chamar de 150 minutos. A escalação não sai uma hora antes. Sabe. Lógico que ele decidiu antes, mas eu vou chamar de quando a gente tem a escalação. Então, 150 minutos de Márcio Goiano. Bem ou razoável. Os 150 minutos, a decisão da escalação e as substituições, eu acho que ele foi bem. Repito, entendo não estar colocando Castilho de frente. Entendo, até porque ele está colocando Castilho e coloca Castilho numa condição física boa, no momento que o jogo pede. Então, entendo e concordo que na condução dele dentro de campo, ele foi bem. No entanto, Cássio, eu achei hoje, em certos momentos, desesperador ver o jogo nesse terço de campo do Sport. Desesperador. Tem uma bola do Avaí que me incomoda. É uma bola que não deu em absolutamente nada. Mas é porque a fragilidade técnica do Avaí é que para o erro do Sport. É uma bola que o Avaí vai criando pela esquerda, gira, o cara dá um calcanhar. Não tem simplesmente ninguém do Sport povoando a defesa pela esquerda. O jogador do Avaí enxerga, lança a bola no vazio, mas eu acho que a Aju consegue se recuperar e impede o chute. Ou a Aju ou o Filipinho, um dos dois, consegue fazer a recuperação. A quantidade de espaços vazios entre os volantes do Sport era um absurdo. E a incapacidade de sair jogando. Então, a fragilidade defensiva do Sport, e aí por defensiva, entenda também a saída de jogo do Sport, essas duas coisas assim estão me incomodando muito, mas muito mesmo. E aí eu não consigo dizer que ele foi bem, porque eu acho que, queira ou não queira, Cássio, já são 2 semanas, 3 semanas aí, e já precisa tomar uma atitude aqui. Acho que essa fila de Abraão... A nota, dentro dessa, a nota não tem... A atitude está falando o quê já do... Só para comentar, seria qual atitude que tem que ter? Não, eu acho que já precisa ter uma atitude de... Essa saída de bola precisa ser consertada. Ah, não, eu pensei que eu estava focando... Já é responsabilidade dele, tá? Colocar Abraão é responsabilidade dele. Então, tá? Mas é quando você fala, essa cobrança, ela é pertinente, ela é necessária, o time precisa melhorar isso em relação ao nem o restante da campanha, que a campanha está começando aí, né? São 4 rodadas, apenas faltam 34. Não é nem o restante da campanha, é a campanha que está no início. Mas essa cobrança, ela só fica realmente, Fred, válida quando você considera que ele vai ser o cara que vai treinar o time para dar essa condição. O interino é um técnico tampão. Veja, mas eu não posso. Não, veja, o cara vai tentar, mas veja, tem que entender que existe uma limitação, pô. Eu entendo, só que eu julgo com essa limitação. Claro, mas aí a limitação, eu acho que já passou dele. O interino, ele tá fazendo além do que se imaginava. Veja só, Cássio, se isso aqui tivesse sido Sport Vila Nova, eu teria ido de bem para ele. Mas é um problema recorrente. E aí, o que é que me incomoda? Hoje eu acho que as peças, elas fazem parte desse problema recorrente. Tá? Nem todo time marca tão bem na frente como o Avaí marcou. Nem todo time marca tão bem. E por isso hoje isso ficou mais evidente. Mas quem vai decidir
Não sou eu nem você. É o público. É o e público. Detalhe, eu votei errado aqui, eu votei bem, viu? Me ajudou, foi? Eu ajudei a campanha de Cássio aqui, mas a gente já vai com 70 votos e 65% ficou pro razoável para Márcio Goiano, tá? Ficou como razoável a avaliação dele. Que eu acho que é a avaliação do todo o trabalho dele. É o interino que faz a sua parte, que está indo bem, mas a avaliação é razoável.